Olá! Vamos dar sequência à nossa leitura. Hoje é o capítulo 16. Não era um palácio, mas uma casa de pessoas afortunadas que ali tinham bastante espaço. Um quarto a mais ou a menos não fazia diferença. Com certeza havia 2 ou 3 banheiros. Ali morava o juiz encurvado. Aquela casa ele percorrera com sua bengala com botão prateado, amargo, lutando contra as eternas dores, guiado pela convicção de que não se deve dar tanta importância a si próprio. Teria ele tido seu gabinete de trabalho na torre quadrada, cujas janelas com arcos eram separadas por pequenas colunas? Havia tantos balcões na fachada angulosa que dava a impressão de serem incontáveis, cada um com uma grade de ferro trabalhado. Gregórios imaginou que cada um dos membros da família tivera 1 ou 2 e se lembrou dos cômodos apertados e devassados em que morara com a sua família. O guarda do museu e a faxineira com um filho míope que ficava sentado na sua mesinha de madeira em seu quartinho, tentando se defender contra o barulho do rádio do vizinho com a complicada conjugação dos verbos gregos. A minúscula sacada, apertada demais até mesmo para um guarda-sol, ficava muito quente no verão e ele mal pisava lá, pois sempre era invadido por nuvens de cheiros de várias cozinhas. Em comparação com aquilo, a casa do juiz era um paraíso amplo, fresco e silencioso. Por toda parte havia pinheiros altos, com troncos nodosos e galhos entrelaçados que se juntavam como se fossem pequenos telhados, pagodes. Cedros. Gregórios estremeceu. Cedros vermelhos. Seriam mesmo cedros? Os cedros que para Adriana eram tingidos de vermelho? Aquelas árvores que com sua cor imaginária haviam adquirido um significado tal que lhe vieram à mente quando ela procurou um nome para a editora inventada? Gregórios perguntou a alguns transeuntes se aquilo eram cedros. Davam de ombros e erguiam as sobrancelhas, surpresos com a pergunta bizarra de um estrangeiro. Sim, disse uma jovem finalmente, eram cedros especialmente altos e bonitos. Agora ele se imaginou dentro da casa, olhando para aquele verde suculento e escuro. O que acontecera? O que fizera o verde virar vermelho? Sangue? Atrás das janelas da torre surgiu o vulto de uma mulher de roupas claras e cabelos presos num coque. Ela parecia flutuar de um lado para o outro, ocupada, mas sem pressa. Pegou um cigarro, a fumaça subiu para o pé direito alto. Ela desviou de um raio do sol que penetrava no cômodo através dos cedros e a cegava, e desapareceu subitamente. Uma moça que parecia nem tocar o chão. Assim João essa se referia a Melody, cujo nome real devia ser Rita, sua irmã mais nova. A diferença de idade teria sido tão grande assim para que hoje ela fosse uma mulher que ainda se movimentava com tanta leveza como aquela mulher na torre? Gregório seguiu em frente e entrou num botequim na próxima esquina. Pediu um café e um maço de cigarros da mesma marca que ele fumara no dia anterior com João Essa. Fumou e viu os alunos de Kirchensfeld, na padaria próxima da escola,
fumando e tomando café em copos de papel. Quando foi que Cade proibiu o cigarro na sala dos professores? Tentou tragar, uma vontade de tossir lhe tirou o fôlego. Ele colocou os óculos novos no balcão e limpou as lágrimas dos olhos. A mulher atrás do balcão, uma matrona que fumava sem parar, sorriu. É melhor nem começar, disse ela. E Gregório sentiu orgulho, porque entendeu tudo, mesmo se demorou um pouco. Não sabia mais o que fazer com o cigarro e o apagou no copo de água que veio com o café. A mulher retirou o copo e balançou a cabeça. Era um iniciante. O que fazer? Lentamente ele se dirigiu até a casa dos cedros, pronto para mais uma vez bater a uma porta cheio de incerteza. A porta se abriu e a mulher saiu, puxando um pastor alemão impaciente pela coleira. Usava tênis e jeans. Só o blusão claro parecia ser o mesmo. Os poucos passos até o portão, ela percorreu na ponta dos pés, puxada pelo cão. Uma moça que parecia nem tocar o chão. Apesar de muitos fios grisalhos no cabelo louro cinzento, ela continuava parecendo uma jovem. Bom dia, disse ela, erguendo as sobrancelhas de modo inquisidor e fitando-o com um olhar claro. Começou Gregório em francês, inseguro, sentindo na boca o sabor desagradável do cigarro. Há muito tempo um juiz morou nesta casa, um juiz famoso, e eu gostaria... Era o meu pai, disse a mulher, afastando uma mecha do rosto que se soltara dos cabelos presos. Sua voz era clara, combinando com o cinza aguado de seus olhos. E as palavras em francês que ela pronunciou, praticamente sem sotaque. Rita era um nome bonito, mas Melody era simplesmente perfeito. Por que se interessa por ele? Porque foi o pai deste homem, e Gregório lhe mostrou o livro de Prado. O cachorro puxou-a. Pan, disse Melody. Pan. O cachorro sentou. Ela segurou a corda com a dobra do cotovelo e abriu o livro. Cedros ver, ela leu, e a cada sílaba sua voz ia sumindo, até emudecer totalmente. Ela folheou o livro e examinou o retrato do irmão. Seu rosto era claro, salpicado de minúsculas sardas, enrubesceu, e ela engolia com dificuldade. Observou o retrato imóvel, como uma estátua, além do tempo e do espaço, passando a ponta da língua nos lábios secos. Continuou folheando, leu uma ou duas frases, voltou ao retrato e à capa. 1975, disse ela. Ele morreu 2 anos antes. Nunca soube deste livro. Onde o encontrou? Enquanto Gregório falava, ela passava suavemente a mão na encadernação cinza e o seu movimento o fez lembrar a estudante na livraria espanhola em Berna. Ela parecia não estar mais prestando atenção. Adriana, disse finalmente. Adriana, nunca me disse nada. É próprio dela. No início havia apenas surpresa nas suas palavras, depois também amargura, e agora o nome melodioso não combinava mais com ela. Olhou para longe, para o castelo, a baixa, até o morro do bairro Alto, como se quisesse alcançar a irmã, lá do outro lado, na Casa Azul, com o seu olhar irado. Ficaram mudos um diante do outro. Pan ofegante.
Gregório se sentiu como um invasor, um voyeur. Venha, vamos tomar um café. Aquilo soava como se ela tivesse saltado ligeira por cima da sua ira. Quero ver este livro. Pan, hoje você não deu sorte. E com essas palavras puxou-o com braços fortes até a casa. Era uma casa cheia de vida, com brinquedos na escada, recendendo a uma mistura de café, cigarro e perfume, jornais portugueses, revistas francesas na mesa, caixas de CD abertas e um gato sentado na mesa do café, lambendo a manteiga. Melody espantou o gato e serviu café. O sangue que ruborizara sua face antes sumira. Somente algumas poucas manchas vermelhas davam mostras de sua excitação. Ela pegou os óculos sob o jornal e começou a ler as anotações do seu irmão, ora um trecho, ora outro. De vez em quando mordiscava os lábios. Sem tirar o olhar do livro, tirou o casaco e pescou um cigarro do maço. A respiração era pesada. Isso com Maria João e a troca de colégio deve ter acontecido antes de eu nascer. Nós tínhamos 16 anos de diferença. Mas papai era exatamente assim. Aqui está escrito papá. Mas papá era exatamente assim. Tinha 46 anos quando eu nasci. Fui filha de um descuido, gerada no Amazonas, uma das poucas viagens para as quais mamãe o conseguiu arrastar. Nem consigo imaginar papá no Amazonas. Quando eu tinha 14 anos, comemoramos seu 60º aniversário. Parece que sempre o conheci assim, um velho encurvado e severo. Melody parou, acendeu um cigarro e olhou para a frente. Gregório esperou que ela fosse falar da morte do juiz. Mas então o seu rosto se iluminou. Seus pensamentos estavam indo noutra direção. Maria João. Então ele a conhecia já desde pequeno. Nem sabia disso. Uma laranja. Pelo jeito, já a amava então. Nunca deixou de amá-la. O grande amor intocado de sua vida. Não me surpreenderia se nunca a tivesse beijado. Mas ninguém, nenhuma mulher chegou à sua altura. Ela se casou, teve filhos. Não tinha a menor importância. Quando ele tinha problemas de verdade, procurava-a. De certa maneira, só ela sabia quem ele era. Ele sabia como se cria intimidade através de segredos partilhados. Era um mestre nesta arte. E nós todos sabíamos, se havia alguém que conhecia todos os seus segredos, era Maria João. Fátima sofreu com isso e Adriana a odiava. Gregório perguntou se ela ainda estava viva. Sim, morava no campo de Ourique, perto do cemitério, disse Melody. Fazia muitos anos que a encontrara junto a seu túmulo. Fora um encontro amigável e mesmo assim distante. Ela, filha de camponeses, sempre manteve distância em relação a nós, os aristocratas. Fingia que nem sabia que Amadeu era um de nós. Ou como se aquilo fosse uma coincidência, algo que nada tinha a ver com ele. E o seu sobrenome? Melody não soube responder. Para nós, ela sempre foi apenas Maria João. Deixaram o quarto da torre até o outro lado da casa, onde havia um tear. Sempre fiz 1000 coisas. Riu ao reparar no olhar curioso de Gregório. Sempre fui a irrequieta, a inconstante. Por isso papá não conseguia lidar comigo. Durante um instante, sua voz clara ficou escura,
como quando uma nuvem fugidia tapa o sol. Mas logo passou, e ela apontou para as fotografias que cobriam a parede, que a mostravam nos ambientes mais diversos. Trabalhei como garçonete num bar. Aqui estou matando aula. Trabalhei num posto de gasolina e aqui, veja, numa orquestra. Era uma banda de rua com 8 meninas, todas tocando violino, todas usando bonés, com a pala virada para o lado. Conseguiu me achar? Meu boné está virado para o lado esquerdo, os das outras para o lado direito. Eu era a chefe. Ganhávamos dinheiro, bastante dinheiro até. Tocávamos em casamentos, festas, éramos um sucesso. Abruptamente ela se virou, foi até a janela e olhou para fora. Papai não gostava da minha vida de artista. Pouco antes de sua morte, eu estava na rua com as moças de balão, como éramos chamadas. De repente vejo estacionar perto da calçada o carro oficial de papai, com o motorista que todas as manhãs vinha buscá-lo às 6:50 e o levava até o tribunal. Ele sempre era o primeiro a chegar ao Palácio da Justiça. Papai, como sempre, estava sentado atrás e nos observava. As lágrimas saltaram dos meus olhos e errei uma nota atrás da outra. A porta do carro se abriu e papai saiu, com o rosto contorcido de dor. Com sua bengala parou o trânsito. Até nessas horas ele irradiava a autoridade de um juiz. E veio até onde estávamos. Ficou um bom tempo entre as pessoas, em pé, e depois veio até a caixa aberta do violino, jogando, sem olhar para mim, um punhado de moedas. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e as outras tiveram que terminar tocando sem a minha participação. O carro partiu e papai acenou com a sua mão deformada pelo reumatismo. Eu devolvi o aceno. Sentei-me nos degraus da entrada e chorei até não poder mais. Não sei se por alegria por ele ter vindo ou de tristeza por ele só ter vindo aquela vez. O olhar de Gregórios percorreu as fotografias. Ela fora uma menina que sentara no colo de todos, que fazia todos rirem, e quando chorava passava rápido, como uma chuva num dia ensolarado. Ela faltava às aulas, mas acabava passando de ano, porque encantava os professores com uma ousadia que aturdia. Contou que aprendeu rapidamente a falar francês e quis ser chamada Élodie, como uma atriz francesa, o que os outros logo transformaram em Mélodie, uma palavra que combinava com ela, pois a sua presença era bela e fugidia como a de uma melodia. Todos se apaixonavam por ela, ninguém conseguia captá-la. Eu amava Amadeu, ou melhor, adoraria tê-lo amado, mas era difícil, como amar um monumento. E ele era um monumento. Quando eu era pequena, todos já o veneravam, até mesmo o papá, principalmente Adriana, que roubou ele de mim com seus ciúmes. Ele era gentil comigo, como se é gentil com uma irmãzinha. Mas eu adoraria ter sido levada a sério, não apenas acariciada como uma boneca. Precisei esperar até os 25 anos, pouco antes de me casar. Só então recebi essa carta dele da Inglaterra. Ela abriu uma escrivaninha e retirou um envelope cheio de cartas. As folhas amareladas estavam recheadas de letras numa caligrafia bem cuidada em tinta preta. Mélodie leu durante alguns instantes, muda. Depois começou a traduzir o que Amadeu lhe escrevera de Oxford, poucos meses depois da morte de sua mulher. Querida é Mélodie,
Essa viagem foi um equívoco. Acreditei que fosse me ajudar a rever as coisas que vi com Fátima, mas apenas doeu, e estou voltando mais cedo do que o planejado. Sinto a tua falta e por isso te envio o que anotei na noite passada. Talvez dessa maneira possa me aproximar de ti com os meus pensamentos. Oxford, Just Talking. Por que o silêncio noturno entre os prédios monásticos me parece tão fosco, tão sem espírito e sem charme? Tão diferente da Rua Augusta, que ainda às 3 ou 4 da manhã, quando não há mais viva alma na rua, pulsa com vida? Como pode ser se a pedra clara que brilha de forma etérea encerra prédios de nome sagrado, celas de sabedoria, bibliotecas seletas, salas cheias de silêncio, de um veludo empoeirado em que se falam frases eruditas, refletidas com vagar, contraditas e defendidas? Como pode ser? Come on, disse o irlandês ruivo para mim, quando eu estava diante de um cartaz com os dizeres Lying to Lears. Let's listen to this. Night be fun. Oh, gente! Perdão se a pronúncia está toda errada, tá? Pensei em Padre Bartolomeu, que defendeu Santo Agostinho. Pagar uma mentira com outra mentira é a mesma coisa que pagar roubo com roubo, sacrilégio com sacrilégio, traição com traição. E isso considerando o que então acontecia na Espanha, na Alemanha. Tínhamos brigado, como tantas outras vezes, mas sem que ele perdesse a sua suavidade. Ele nunca perdia essa suavidade, nem uma única vez. E quando me sentei ao lado do irlandês na plateia, senti terrivelmente a falta dele e tive saudades. Foi inacreditável. A palestrante, uma solteirona de nariz fino, esboçou com voz rouca uma casuística da mentira que não poderia ser mais rebuscada e irreal. Uma mulher que nunca precisou viver na teia de mentiras de uma ditadura, onde saber mentir pode ser uma questão de vida ou morte. Deus pode criar uma pedra que não consegue erguer? Se não consegue, não é onipotente. Se consegue, tampouco, porque agora existe uma pedra que ele não consegue levantar. Essa era a espécie de escolástica que aquela mulher lançou na plateia. Uma mulher que parecia ser de pergaminho, com uma espécie de ninho de cabelo grisalho na cabeça. Mas aquilo não foi o mais inacreditável. O que foi realmente inconcebível foi o chamado debate. Presas naquelas fórmulas bem educadas britânicas, as pessoas falavam sem falar umas com as outras. Incessantemente diziam que se entendiam, que respondiam uns aos outros. Mas não era assim. Ninguém entre os debatedores deu a menor mostra de uma mudança diante dos motivos apresentados. De repente, senti um horror percorrendo meu corpo e compreendi. Sempre é assim. Dizer alguma coisa para outra pessoa. Como podemos esperar que aquilo possa surtir efeito? O fluxo de pensamentos, imagens e sentimentos que passa por nós tem uma força tal que seria um milagre se não inundasse simplesmente todas as palavras que outra pessoa nos diz, relegando-as ao esquecimento, a não ser que coincidentemente, muito coincidentemente, combine com as nossas próprias palavras. Eu seria diferente? Pensei. Será que alguma vez escutei outra pessoa? Será que alguma vez permiti que outra pessoa entrasse em mim com suas palavras, desviando
o meu fluxo interior? How did you like it? Perguntou o irlandês enquanto caminhávamos pela Broad Street. Eu não disse nada. Mencionei apenas que tinha achado fantasmagórico ver cada um falando apenas consigo mesmo. Well, disse ele, well. E depois de um instante, it's just talking. You know, just talking. People like to talk. Basically, that's it. Talking. No meeting of minds? Perguntei. What? Exclamou ele, caindo numa risada. What? Em seguida, arremessou contra o asfalto a bola de futebol que levara o tempo todo consigo. Eu teria adorado ser um irlandês com a coragem de aparecer numa palestra à noite no All Souls College com uma bola de futebol vermelha. Teria dado qualquer coisa para ser o irlandês. Acho que agora sei porque o silêncio noturno naquele lugar ilustre é um silêncio ruim. As palavras destinadas ao esquecimento emudeceram. Isso não quer dizer nada. Elas também emudecem na baixa. Mas lá ninguém pretende que aquilo seja maior do que jogar conversa fora. As pessoas falam e se divertem com isso como quem come um sorvete para descansar a língua das palavras, enquanto aqui todos fingem o tempo todo que é diferente. Como se fosse incrivelmente importante o que dizem. Mas eles também precisam ir dormir em sua presunção, e resta um silêncio que tem cheiro de podre, porque por todo lado há cadáveres da presunção que não fazem outra coisa senão feder, sem palavras. Ele odiava os presunçosos, que também chamava de enxouriçados, disse Melody, repondo a carta no envelope. Ele os detestava em qualquer parte, na política, entre os médicos, entre os jornalistas, e era implacável em seus vereditos. Eu gostava do seu veredito porque era incorruptível. Não poupava ninguém, nem a si próprio. Não gostava quando se tornara destruidor. Nessas horas eu evitava o meu irmão monumental. Ao lado da cabeça de Melody havia uma fotografia na parede mostrando-a dançando com Amadeu. O movimento dele não parecia exatamente desajeitado, pensou Gregórios, mas dava para ver que aquilo lhe era estranho. Quando mais tarde voltou a pensar naquilo, lembrou-se da palavra exata. Dançar não era uma atividade adequada a ele. O irlandês com a bola vermelha no sacrossanto colégio, disse Melody cortando o silêncio. Esse trecho me tocou muito quando o li. Expressava, segundo me parecia, uma nostalgia da qual ele nunca falava. Poder ser um menino que brinca de bola. Aos 4 anos ele já lia de tudo, por isso se entediava no primário. No liceu pulou 2 vezes de turma. Aos 20 anos já sabia tudo e às vezes se perguntava o que mais haveria. E com tudo isso, esqueceu de jogar bola. O cachorro latiu e em seguida crianças, que deviam ser seus netos, entraram correndo. Melody estendeu a mão a Gregórios. Sabia que ele gostaria de saber mais ainda sobre cedros vermelhos ou sobre a morte do juiz. Seu olhar revelou que ela sabia. Revelou ainda que hoje não estava mais disposta a falar, mesmo que as crianças não tivessem vindo. Gregório se sentou num banco perto do castelo e pensou na carta que Amadeu mandou de Oxford para sua irmãzinha.
precisava encontrar Padre Bartolomeu, o professor suave. Prado soube escutar os vários tipos de silêncio, um ouvido que só os insones possuem. E ele descrevera a palestrante como sendo de pergaminho. Só agora Gregório se deu conta de que aquela observação o atingira e que no seu âmago ele se afastara pela primeira vez do sacerdote ateu com suas sentenças duras. Mundos, o papiro, pergaminho e papiro. Gregório desceu o morro em direção ao hotel. Entrou numa loja e comprou um tabuleiro de xadrez. Passou o resto do dia, até de noite, tentando ganhar de Alekhine, não aceitando o sacrifício das duas torres, diferentemente de Bogoljubov. Sentiu falta de Doxíades e recolocou os óculos velhos. Muito bom, né, gente? Muito bom, né, gente? Então é isso, terminamos o capítulo 16 e amanhã nós voltamos para mais um capítulo, tá bom? Até amanhã, muito obrigada, não esquece do seu like, tá bom? Tchauzinho.